Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Espero que esteja tudo bem, tudo em paz com vocês. No momento em que vocês estejam assistindo este vídeo, estamos dando continuidade ao nosso estudo do Palavra de Vida Eterna. No dia de hoje trataremos do capítulo 67, intitulado A Melhor Medida. É interessante que esse versículo que nós vamos citar aqui, que está em Tiago 1:4, nessa mesma obra, Emmanuel vai trazer interpretações em 3 capítulos distintos. Um que nós já fizemos no capítulo 40, intitulado Suportemos. No capítulo 67, que é o que nós vamos ver hoje, que é a melhor medida, e ainda no capítulo 77, se procuras o melhor. E aí, por que tem tanta referência a esse versículo, né? Por um simples detalhe, que eu não diria que seja tão simples assim, mas em decorrência da palavra paciência. Então, a paciência, aqui que é registrada nessa fala de Tiago, nessa epístola de Tiago, é um convite que nos é feito para que nós saibamos lidar com essa virtude, que a gente possa adquirir essa virtude, porque ela é base para muitas coisas na nossa vida. Porque através da paciência a gente pode superar tantos obstáculos que nós nem mesmo nos imaginamos. A gente se reveste de uma força superior, de uma couraça, aqui entre aspas, né? Tão resistente que chegam dificuldades, chegam problemas, chegam situações contrárias àquilo que nós gostaríamos que ocorresse em diversos momentos de nossa vida. E ainda assim, se nós estamos com essa virtude em dia, digamos assim, se a gente já tiver adquirido alguma coisa de paciência na nossa existência, nós saberemos lidar com todas essas adversidades de tal modo que não nos afetarão, de tal modo que a gente terá conseguido suplantar todos esses obstáculos com muita serenidade, né? Então, a paciência, a virtude da paciência, a partir do momento que nós a adquirimos, ou que nós caminhamos em sua direção, a gente vai estar muito fortalecido para vivenciar as experiências que precisamos para que o progresso seja adquirido, para que os acertos que nós precisamos fazer perante a lei divina, esses acertos aconteçam. A gente pode até lembrar de situações, e uma das mais lembradas aí pelas pessoas no que diz respeito a essa questão da paciência, com relação a grandes mentes que passaram por aqui, a gênios que aqui estiveram e que, de algum modo, não eram muito aqueles que conviveu com eles, ou a maior parte, não tinham muito, não eram muito pacientes, dada a questão dessas mentes serem tão evoluídas, superiores no sentido do conhecimento,
Há aqueles com os quais eles conviviam, especialmente na escola. Nós temos o exemplo de Albert Einstein, que é um dos mais emblemáticos, né? Conta-se que o professor ou a escola o devolve à sua mãe, dizendo que, aos seus pais, dizendo que ele não tinha condições de lá continuar, e ela cria ali uma história para dizer para ele que ele não iria retornar à escola por conta de que aqueles que lá estavam não tinham condições necessárias de educá-lo, e daí haviam entregue a seus pais no sentido de que ele não fosse mais direcionado até a escola, né? E isso ele viria a descobrir depois, porque isso foi um bilhete da escola direcionado à sua mãe, e a sua mãe, com toda paciência, com toda resignação, com todo cuidado, o educou, né? Já imagina, se essa mãe não usa da paciência, nós não teríamos, muito provavelmente, esse gênio aí que foi de uma importância enorme para a humanidade. Outros nomes conhecidos, como Bertrand Russell, Soichiro Honda, que é o fundador da Honda. Temos mais Thomas Edison, também foi um desses exemplos em que era dito na escola que eles não tinha déficit de atenção, ele não conseguia concentrar nas atividades, fazia muitas perguntas, enfim. Então, esses são alguns nomes. Benjamin Franklin também é um outro exemplo, que acabaram sendo educados no lar com a aquiescência, né, obviamente, dos pais que ali cuidaram para que eles recebessem a educação necessária, pelo menos até um determinado período de suas vidas. E assim esses grandes homens, essas grandes mentes, deixaram grandes legados para a humanidade. E contaram aí certamente com a paciência e com o cuidado e com a atenção e com o zelo daqueles que eram os seus tutores, que eram os pais, né, em sua maioria. Então, esses são alguns exemplos que a gente cita no sentido de que a gente, para ilustrar cada vez mais a importância dessa virtude nas nossas vidas, né? Porque se não fosse utilizado da paciência, repito, essas mentes muito provavelmente não teriam se expandido e deixado esse legado que eles nos deixaram. Então vamos ao texto. Repito, capítulo 67, a melhor medida. E Tiago diz o seguinte: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E o que o benfeitor espiritual nos diz? Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão a cada dia. Mais que os micróbios patogênicos, a assaltarem-te os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. A gente percebe aqui que, nos dias atuais, uma das doenças que mais afetam a humanidade é a depressão, né? O chamado mal do século, né? Em que muitas mentes, muitos homens e mulheres, na faixa dos milhões, vivem problemas emocionais extremamente delicados, né? Vivem problemas emocionais que não conseguem, que não permitem que essas pessoas tenham uma vida mais tranquila, mais equilibrada, sem medo, sem assombros,
sem encontrar em seus caminhos demônios que os atormentam, né? São questões que a humanidade vive e que se aprofundou recentemente com a crise sanitária que nós ainda estamos vivendo, com essa pandemia pelo coronavírus, em que nós tivemos que nos enclausurar, ficar um bom tempo dentro de nossos lares, e convivendo de forma mais próxima com aqueles entes, né? Os casais ali, os companheiros e companheiras, seus filhos, ou com os pais, ou com os amigos, enfim, com quem você tivesse uma relação mais próxima de convívio no lar, foi um grande desafio. Não à toa tem-se estatística aí de que aumentou consideravelmente o número de desquites, de separações de casais, né? Nesse período pandêmico. Isso nada mais é do que certamente essa relação, essa vivência cotidiana em que você tinha que estar ali meio que aprisionado. Esse aprisionado aqui eu coloco entre aspas, tá? Mas que era algo necessário que nós vivenciássemos para tentar debelar essa pandemia que ainda persiste, né? Então, essa relação ela se tornou mais estreita e muitos passaram a se conhecer mais verdadeiramente, né? Apesar de estarem vivendo maritalmente ou numa relação a dois, enfim. O fato é que com essa pandemia a gente teve essa síndrome, né, amplificada. A gente teve o número de pessoas num estado de depressão assim muito grande, levando muitos ao cometimento do suicídio, levando muitos a viver necessariamente com o uso de medicamentos, né? Medicamentos fortes para poder pelo menos inibir aquela comorbidade, né? Aquele problema de saúde mental tão forte que acomete milhares, milhões de pessoas, como falamos há pouco. Então, se nós não tivermos a paciência, a compreensão de tudo isso que estamos vivenciando, a gente acaba se embrenhando, se entranhando nessa situação de um sofrimento emocional muito forte e acabamos perdendo o rumo da vida, né? Então ele nos diz: levantas-te cada manhã, muita vez com as lutas da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Ou seja, a gente logo que levanta ainda não tem as coisas solucionadas, as pendências que ficaram do dia anterior, e isso atormenta a nossa mente. E já é razão, já é motivo para discórdia, porque qualquer fala de alguém, qualquer comentário de alguém já é razão para a gente explodir, né? Perder o total equilíbrio emocional e passar a agir de forma descontrolada. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Quantas injúrias nós deixamos sair de nossa boca, né? Quantas injúrias são propaladas por nós
de forma, obviamente, de forma equivocada, né? Se você está injuriando, você está se equivocando. Então, quantos erros nós cometemos pela falta de prudência, pela impaciência de todos, né? Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. A gente ainda sofre muito com isso, né? A gente faz algo, por vezes a gente imagina que está fazendo aquilo realmente de coração, sem esperar nada em troca, mas quando vem a ingratidão, a gente se sente machucado, a gente se sente ferido. Isso nada mais é do que o orgulho que ainda há em nós, né? Então, não há um mérito aí, nós não temos a paciência de forma definitiva, né? Não faz parte de modo mais integrado ao nosso ser. Entretanto, à frente de toda a dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda a perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra que te possas arrepender. À medida que a gente expressa uma palavra, expressa o nosso sentimento por meio da palavra, se não for um sentimento bom, não tem mais como voltar. À medida que saiu, já atingiu aquele próximo, né? Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e a ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Todo o progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. E aqui a gente pode lembrar, obviamente, do nosso mestre, né? Se ele agisse com impaciência para com a humanidade, nós não teríamos recebido grandes lições, nós não teríamos recebido grandes mentes aqui neste planeta, grandes homens e mulheres que vieram para nos esclarecer, para trazer conhecimentos tão importantes para que a humanidade se desenvolva, para que a humanidade cresça moralmente, cresça intelectualmente e que a gente alce voos na busca dessa aproximação, desse conhecer melhor no que diz respeito ao nosso Criador. E o grande tutor de tudo isso é Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia e modelo. E se ele tivesse sido impaciente para conosco, para com a humanidade, nós não teríamos as grandes mentes que vieram, os grandes ensinamentos que vieram, as revelações morais que vieram com Moisés, com ele próprio vindo até aqui, posterior com a doutrina espírita. Então, essa junção dessas três revelações formam todo um cabedal de ensinamento moral, científico, cultural, para que nós, enquanto humanidade, possamos, sim, nos desenvolver. E a paciência é um lenitivo, a paciência é uma virtude fundamental para que a gente alcance esses objetivos, que nós tratemos de desenvolver tal virtude para que nós não nos percamos no caminho, para que a gente não tropece tão facilmente nessa nossa caminhada que é cheia de desafios, que é cheia de situações que por vezes nos tiram do eixo, mas com o uso da paciência certamente nós lograremos êxito. E era isso que tínhamos para hoje. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês
que os seus corações possam se encher de alegria com o amor do Pai, com o amor do Mestre, com os ensinamentos dessa abençoada doutrina que é o Espiritismo, que nos esclarece tanto. Que Jesus esteja com vocês hoje e por todo sempre. Que assim seja.